Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech. Bem-vindos a mais uma edição do Forbes Cast. Neste episódio, em parceria com a Algar Tech, eu converso com Patrícia Chacon, CEO da Liberty Seguros, e Yara Areias, sócia e head de engenharia de produtos do C6 Bank. Paty, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no nosso Forbes Cast, viu? Luiz, um prazer estar aqui. Yara, também bem-vinda, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse tema Mulher na Tecnologia, você pode até parecer estranho, né? Um menino aqui apresentando, mas eu acho que também é importante trazer essa discussão para os homens, né? Até porque tem um lado do aliado, mas tem um papel do homem também muito nessa conversa, então eu já me sinto um pouco mais à vontade para a gente conduzir essa conversa. E vai ser um papo informal, como a gente bem gosta, num podcast. E aí, começando contigo, Paty, a gente vai ter um início aqui de inspiração, que fala muito da trajetória de vocês, e depois a gente vai aprender um pouco, entender de boas práticas e falar um pouco dos desafios, mas também do que tem de legal nessa nossa conversa sobre Human Tech. Paty, conta um pouquinho do seu momento agora, o seu trabalho e o que você representa hoje como companhia. Luiz, eu sou presidente da Liberty Seguros no Brasil. Eu trabalho na Liberty já há 10 anos. A Liberty é uma seguradora muito voltada à experiência do cliente. Então, o grande foco da nossa companhia nesse momento é entregar experiências fluídas para os nossos segurados através de um trabalho muito voltado à agilidade. Então, a tecnologia é extremadamente importante para nós. E a Paty tem uma trajetória completa, porque já foi CMO, olhando para o marketing, CTO, olhando para a transformação, e agora tem um olhar estratégico da companhia, o que é muito interessante também, essa composição. E a Yara, que tem um misto ali também geek, que eu gosto muito, muito técnico, mas também um lado corporativo. Yara, me conta um pouquinho dessa sua jornada também. Bem, estou hoje no C6 Bank como Head de Engenharia de Produtos Core, mas já cuidei no C6 de toda a área de desenvolvimento, todos os engenheiros de software, e a gente tem um modelo no C6 bastante fluido de adaptar a nossa estrutura àquilo que é necessário para o momento do C6. O C6 é um banco que nasceu com o propósito de ser acessível, de ser um banco próximo das pessoas, de fato ser da vida das pessoas, que tem já uma pegada de agilidade desde a sua fundação, levar as coisas de uma maneira rápida para o cliente, a gente entender como ele usa e evoluir o produto. Então é uma jornada muito, muito gostosa e muito fluida. É interessante a composição aqui, né? A gente tem uma empresa de legado, de um segmento, entre aspas, tradicional, porque a gente vai desconstruir até um pouquinho isso, que é o segmento de seguros, mas uma empresa de legado e uma empresa da nova economia, né? Uma empresa que nasce com uma cabeça muito digital. Isso é legal também para a gente entender que esse papo ele permeia vários segmentos e vários perfis. Paty, um pouquinho de inspiração e olhando para a sua trajetória, assim, como foi chegar até aqui? E quando a gente fala de mulher na tecnologia e no segmento de seguros em especial, quais foram os desafios, mas também os desafios e aprendizados e as barreiras que foram quebradas? Luiz, bom, em muitos momentos da minha carreira, eu fui uma pessoa de um grupo diferente. Eu sou equatoriana, mas estudei nos Estados Unidos. Fiquei 10 anos lá e vivi o que é ser a primeira pessoa única e sentir muito isso, como você percebe as coisas de forma diferente. Eu percebi de forma muito positiva, eu diria assim, esse tema de diversidade, de que você tem uma perspectiva diferente. Estive em ambientes, muito na parte de faculdade, nos primeiros empregos, onde essa diversidade trazia uma diferença de opinião e uma perspectiva que enriquecia muito a conversa. Tive a oportunidade de vir para o Brasil há 10 anos. Muito feliz de estar aqui, fui muito bem acolhida, né, aqui no Brasil especificamente. E uma coisa que foi muito importante, eu falaria assim, na minha carreira ao longo desses anos, foi esse tema de me jogar em novos desafios. Esse tema de morar num país novo, entrar num segmento de seguros, como você bem comentou, era tradicional. E eu não vinha de uma área técnica e vim muito com essa curiosidade de aprender. Então, uma coisa que tem sido muito forte, eu falaria na minha trajetória, é isso de me jogar em novos desafios, aprender sobre novas culturas e saber que a perspectiva diferente que eu trago enriquece a conversa. E assim como isso foi importante para mim, eu quero que isso seja importante para os meus colaboradores também. Então, na Liberty, a gente preza muito pela diversidade em todo o sentido, em termos de ter diversidade de gerações, de gênero, de raça,
Porque no final do dia, a Yara acho que comentou muito bem também, somos empresas voltadas para o cliente. A gente tem que garantir que nossas empresas refletem essa diversidade que a sociedade tem. Então, esse tema de multiculturalidade, eu falaria assim, tem sido muito importante na minha trajetória e muito importante hoje na minha gestão da Liberty também. Gosto muito de você trazer, até pela sua história, né, o multicultural. E eu gosto muito de também desconstruir diversidade, porque aqui a gente está falando de novas perspectivas, né, e de novas perspectivas que têm relação direta com as pessoas, com o consumidor, né, e precisa refletir de fato. E aqui todos os recortes de diversidade, obviamente. Yara, tem uma base, tem uma base da engenharia assim na sua trajetória, né? Muito técnica, mas depois que e tem um lado corporativo. Como que foi isso assim, do tempo em que você começa para hoje? O que que mudou nisso que a gente está falando de inclusão? Quando eu fiz faculdade lá em 94, ah, é uma coisa bastante interessante de comentar. A minha sala tinha 50 e poucas pessoas. Pelo menos 20 pessoas eram mulheres. Se eu olho hoje essas mulheres que se formaram comigo, acho que eu não consigo encher os dedos de uma mão com aquelas que permanecem em tecnologia. Então é algo que quando eu olho, eu via uma perspectiva bastante interessante, bastante ampla para mulheres em tecnologia. Quando eu me formei, quando comecei a trabalhar e vi a dificuldade da inserção da mulher nesse mercado de tecnologia, eu percebi que elas foram abandonando ao longo do tempo. Hoje eu percebo um movimento diferente, até com muito trabalho que existe hoje em relação a mulheres, né, a meninas em STEAM. Né? Então isso, eu acho que a gente vai ter uma nova geração de mulheres em tecnologia, matemática, enfim, ciências em geral. Mas por alguns momentos eu senti falta desta diversidade, desse olhar diverso em tecnologia. Porque uma das coisas que a Paty bem comentou, nós temos, quando existe diversidade, um olhar múltiplo que faz muito sentido quando você fala em atingir vários clientes, vários públicos, né? Porque eu sozinha, ou eu com alguém que é igual a mim, nós erraremos e acertaremos as mesmas coisas. Quando eu trago para a discussão e eu trago essa riqueza de visões, opiniões, vivências, experiências, eu consigo construir produtos que são muito mais inclusivos, produtos que atendem à sua necessidade e à minha necessidade, né? Então, eu percebo que em tecnologia a gente teve um momento onde ficamos, acho que, muito pouco diversos, mas eu entendo que tecnologia hoje já tem outra visão e outro approach. E aí, de novo, a gente está falando diretamente do impacto que tem no negócio, né? A gente fala muito de customer experience, user experience, é o que a Paty falou de refletir, mas é o impacto do negócio. E aqui a gente está falando, de fato, de negócios com uma camada de novas perspectivas. Eu achei muito legal o que você mencionou de geração, e aqui já trazendo também o meu lado geek, do mundo dos games, das streamers, das pro players. Tem muita coisa acontecendo em relação à tecnologia no caso das meninas, que já muda um pouco essa perspectiva, do tipo, é para mim tecnologia, né? Além disso, quais são os outros elementos que estão ajudando? Não de iniciativas das empresas, mas geracional, né? No entorno das empresas que está ajudando a mudar essa chavinha daquela barreira que você mencionou, né? Muitas das mulheres que se formaram com você talvez ficaram pelo caminho, mas o que está mudando? Eu acho que nós temos a vantagem de estar num momento onde as novas gerações, elas de fato se preocupam genuinamente com o ser empático, com entender o problema do outro e não só o meu problema. Eu sei que existe às vezes uma certa polarização de que algumas subgrupos da nova geração são um pouco mais, vamos dizer assim, egoístas, mas eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão generosa dessa nova geração. Eles não olham, vamos dizer assim, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, se você qual a sua preferência. Não há este olhar, há um olhar de fato inclusivo, como ser humano. Qual a sua necessidade como ser humano? Qual é o problema que você precisa, o que você precisa de apoio na resolução? Então, acho que essa visão, ela ajuda as empresas e ajuda a gente colocar tecnologia e os negócios num olhar mais múltiplo.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu e muito bem. E aqui tem um gancho, Paty, quando a questão multicultural ainda, porque você traz perspectivas, você traz perspectiva dos Estados Unidos, né? E perspectiva cultural e realidades econômicas mudam também a conversa, e uma perspectiva própria da sua origem, do lugar de onde você nasceu. Como que muda? Como que essa perspectiva te ajuda também, agora como uma executiva em cargo absolutamente estratégico, para conseguir também pautar essa agenda, para conseguir levar para suas lideranças que o mundo mudou? Eu acredito que essa vivência de ter vivido, morado em vários países, te faz com que você observe muito. Então, eu gosto muito de ficar numa reunião observando e garantindo, olha, como que esse mundo que eu estou vivendo hoje, a conversa como está acontecendo. A Yara falou uma coisa muito bem, de que quando olhamos STEM, por exemplo, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, 50% dos diplomas vão para as mulheres. Mas quando a gente olha o mercado de trabalho, só 20% das posições nessas funções, engenharia, ciência e tecnologia, estão hoje ocupadas por mulheres. Isso aí é um fato muito gritante, porque faz com que muitas vezes na sala de reunião a mulher seja a única ou às vezes a minoria. Você ter esse caráter um pouco mais observador, de estou aqui também aprendendo do meu entorno, faz com que você às vezes enxergue coisas que estão acontecendo que a gente tem que corrigir. Um exemplo disso é o tema de ser a única mulher, às vezes, na sala e querer falar. Às vezes, conseguir criar tua voz e teu espaço naquela sala. Hoje, como executivas, por exemplo, nessa função que você perguntou, como que muda isso tua gestão ou tua função, você garante que você dá voz para aquela pessoa. E uma coisa que também papel não só da mulher, mas do homem também, de dar voz para aquela pessoa que quer falar. Nesse momento virtual, eu tenho falado muito assim, às vezes olha na reunião quem tirou do mudo, mas depois voltou a colocar. Será que queria falar alguma coisa? Então, esse caráter mais observador de como está acontecendo, não só teu objetivo de negócio, o resultado, mas como está acontecendo a gestão do dia a dia. Quem queria falar, mas recuou, faz com que você, às vezes, dê voz para aquelas pessoas que precisam e têm uma ideia muito boa para falar. Então, essa gestão um pouco mais inclusiva vem desse lugar de ter, às vezes, sido a única pessoa na sala também. A gente parte aqui de uma premissa tão simples, né? E olha como é uma questão comportamental. Parece simples, na verdade. É como se posicionar numa reunião ou como o ambiente permite que você se posicione, mas olha o impacto que isso tem, né? E aqui você mencionou também um lado do homem, e eu me colocando nesse lugar, eu tô usando o termo aliado, porque a responsabilidade é de todos aqui, mas qual é o posicionamento que não é legal ainda, né? Que atrapalha? Você falou um pouco sobre dar voz, né? Mas se a gente está discutindo uma questão comportamental, é importante que fique claro aquilo que não pode mais acontecer, né? Eu acredito que uma coisa que é muito importante, Luiz, o comportamento que a gente tem que talvez incentivar é o não falar ou não perguntar. Quando a gente, por exemplo, tem ainda poucas mulheres na liderança, a gente não viveu algumas situações que uma mulher vindo aqui venha viver. Então, o tema de abrir conversas para mim, ou não perguntar, não falar, ou não dizer nada por medo de errar, é isso que a gente tem que parar. Eu acho que a gente tem que ter conversas corajosas, seja para falar de temas de mulher, de raça, temas de pride, de LGBTQI. O tema de abrir conversas e espaços seguros é extremamente importante. Na Liberty, por exemplo, nós temos um conselho de diversidade, equidade e inclusão, do qual eu sou sponsor, onde temos pessoas de vários backgrounds vindo a ter conversas e falar, olha, quais são os assuntos que essa empresa tem que falar nesse momento. E a partir desse conselho temos os grupos de afinidade, onde são tratados temas, por exemplo, de discapacidade, temas de raça, de gênero. Então, para mim, o principal comportamento que eu acho que a gente tem que evitar nesse momento é o não falar ou não discutir por medo de errar. A gente vai errar, mas se a intenção é boa e a gente tem essa cultura ou essa intenção de aprendizado, eu acredito que a gente vai abrir conversas verdadeiras que vai fazer com que a gente evolua. Então, para mim, o principal é ter conversas corajosas quando falamos desse assunto. E olha como a gente está falando aqui de bloqueio da inovação, né? Porque quando você traz essa perspectiva de não ter medo de falar ou não se bloquear, a gente está deixando de ter ideias e de ter uma construção coletiva nesse momento que é tão importante, porque o mundo mudou, as empresas mudaram. Quando a gente leva, Yara, para o lado ali do código, da construção, dessa relação, como que a gente traduziria essa conversa quando a gente parte de uma reunião?
por uma dinâmica ali um pouco mais técnica, né? De essa conversa da desenvolvedora, do programador. O que que tem de códigos ali que mudaram, mas que também precisam cair por terra? Eu acredito que, e a gente, no C6, a gente tem essa conversa corajosa que a Paty bem falou, né? A gente precisa colocar as mulheres, as pessoas pretas e discutir, independente de qual seja a dificuldade nessa conversa, a gente precisa dar essa voz para as pessoas, né? E quando você fala de desenvolvimento, de ir para o código, eu percebo isso acontecendo de uma maneira muito, muito, muito fluida. Por quê? Quando você tem a agilidade como peça fundamental, né, que é um modelo de pensar, mais do que um modelo de desenvolver, é um modelo de como eu penso o meu business e como eu penso os problemas que eu quero resolver dos meus clientes de uma maneira diferente, né? Como eu trabalho e crio resultado, eu crio valor para o meu cliente no menor tempo possível. Normalmente, essas discussões, elas são muito fluidas quando eu falo de engenharia. Acontecem de maneira bastante inclusiva. Você tem, normalmente, num grupo multidisciplinar, então você tem uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa de qualidade, uma pessoa SRE, você tem uma pessoa de negócios, uma de operação, uma de Human Experience, como chamamos no C6, o User Experience. Quando você tem essas pessoas numa mesa, que são pessoas de background bastante diferentes, eu acredito que o ouvir, ele acaba sendo mais profundo e o medo de falar acaba sendo menor. Então, eu vejo nesses fóruns abrir o microfone e falar muito mais fácil do que, por exemplo, em rodas executivas, como bem a Paty colocou. Em rodas executivas, em reuniões de mais alto nível, eu vejo as pessoas abrindo o microfone e fechando. Vejo bastante mulheres fazendo isso, né, nessas reuniões executivas. Mas quando eu vou para o desenvolvimento, eu vejo isso fluindo assim de uma maneira muito boa, muito interessante. E que eu acho que no dia a dia do C6 faz a diferença para a gente conseguir pegar produtos que são tão padronizados no mercado e conseguir colocar esse produto de uma maneira diferencial no mercado, de uma maneira inovadora. Eu acho que isso nos ajuda. Isso corrobora a nosso favor no C6 o fato de ser uma empresa nova, de 3 anos de mercado, aproximadamente. Mas nas rodas executivas é muito mais difícil e apoiar, tendo esse olhar de quem abriu o microfone e perguntar João, você tem algo para colocar? Maria, você gostaria de colocar a sua opinião em relação a esse assunto? Eu acho que isso gera valor porque encoraja. E às vezes é uma ação muito pequenininha, mas que faz com que aquela pessoa, na próxima reunião, ela não só abra o microfone, mas ela fale sem o estímulo, né? Então, observar e incentivar é muito relevante. Homens incentivarem, eu acho que ajuda muito. E termos conversas corajosas com homens que, eventualmente, têm uma atitude um pouco menos inclusiva, eu acho que é importante também, sob a seguinte ótica. Eu parto do princípio que ele não quer fazer uma inclusão que seja discriminatória, vamos dizer assim. Mas, às vezes, ele não sabe como reagir ou como incentivar ou como se portar naquele momento. Então, trazer para junto de uma maneira bastante respeitosa, chamar no privado depois e falar, puxa, naquele momento, a Yara ou a Paty comentou alguma coisa e você foi lá e você explicou de novo aquilo que ela falou. Já estava claro, não precisa, né? Se você não entendeu, não vá numa linha de tentar explicar o que ela está falando. Não entendi seu ponto, Paty. Você quis falar sobre este tema, ou me explica melhor, me explica diferente. Se coloca também numa posição frágil de, quando eu não entendi, eu perguntar e não tentar reexplicar o que foi explicado. Então, eu acho que tem uma série de ações e ter os homens como aliados e ter uma série de aproximações, eu acho que são bastante relevantes do ponto de vista do que fazemos, do que não fazemos, né? Voltando para aquela sua pergunta. O que não fazer, ela parte do pressuposto de eu aprender diferente, né? Porque a gente só dá, eu costumo brincar que a gente só dá o que a gente tem. Você só faz aquilo que você aprendeu a fazer. Então, o aprender é muito importante, o desconstruir e o apoiar na jornada, porque é novo também para o homem, né? Eu entendo que, em muitos aspectos, e muitos homens foram
educados, eles foram formados para ser aquelas pessoas que sabem, que conseguem prover, que conseguem entregar toda a necessidade, eventualmente, de uma família inteira. Então, sair dessa posição que você aprendeu a ter de eu tenho que saber, para o eu não sei, eu posso perguntar e eu posso errar, também é uma desconstrução e é uma dor na aprendizagem masculina, sabe? Então, falar sobre isso, ter as conversas corajosas, eu acho que beneficiam a todos. Certeza. E uma coisa que a Yara comentou, estávamos até falando antes do podcast, o tema de como o ágil está transformando a forma de gestão das empresas. A gente é uma empresa de 110 anos de história, mas onde o ágil está fazendo toda a diferença para que a gente lembre sempre, isso a gente é um propósito, o propósito da companhia, o foco no cliente e através de um grupo de trabalho multidisciplinar, onde os times vão testando, vão tendo iterações curtas, a gente lança produtos no mercado mais rápido, erra mais rápido, aprende e corrige mais rápido. Nada mais importante, eu acho que assim, nessa gestão nova das empresas, de colocar o cliente no centro e ter times empoderados, onde de fato o time de analytics, tecnologia, o time seja de sinistro, produto, estão trabalhando em conjunto em prol da mesma solução para ter velocidade. Então, acho que aí, esse tema de todo mundo poder contribuir, conversar e estar empoderado é extremamente importante. Sem uma base de confiança e empoderamento, o ágil acho que não chegaria no seu potencial, que hoje está revolucionando, eu acredito, assim, o mercado de trabalho mesmo. Sim, e no fim do dia ele acaba sendo uma ferramenta que a gente precisa associar a uma série de outras, né? Acho que o ágil ele é fundamental para a gente conseguir testar hipóteses, errar e corrigir o rumo de maneira mais célere, mas ter outras ferramentas de apoio eu acho que são muito relevantes, como um leadership by values, né? Porque no fim do dia o valor ele é um guia que depois você decodifica em comportamentos observáveis e que você quer incentivar dentro da sua organização. Porque a gente não vai ter de jeito nenhum, e acho que nem faz mais sentido hoje em dia, mesmo sendo empresas reguladas, que a gente tem uma série de compromissos e uma série de regras que temos que cumprir, eu acredito que nem tudo estará 100% descrito. Então, se você consegue estabelecer um excelente propósito para a sua empresa e para as iniciativas que você tem. Você consegue ter um leadership by values e ter valores. Lá no C6 a gente fala muito de autocracia, que é algo que a gente cunhou, né? Que posso traduzir como espírito de dono. Né? Você ter comportamentos observáveis e ter esses temas como algo que faz parte do seu cerne, ele te ajuda a tomar melhores decisões. Porque quando eu falo, por exemplo, de um outro valor como a ética dentro do C6, a ética parece ser uma coisa assim, é binário, ou está certo ou está errado. Mas a ética, você consegue observar a ética de várias maneiras, né? Eu consigo observar a ética através de respeito, cumprimento de normas, cumprimento de leis. São todos comportamentos observáveis. Então, quando eu respeito e quando eu incluo as pessoas dentro de uma conversa, dentro de uma roda, e eu consigo ter essa empatia e esse acolhimento de respeito com as pessoas, eu crio o quê? Eu crio aquele ecossistema do ambiente seguro que você comentou. Eu tenho propósito para guiar as pessoas, eu tenho valores com comportamentos observáveis, que a gente consiga falar em cima de fatos, né? Em cima de coisas que eu observei, e eu tenho agilidade como ferramenta para fazer tudo isso funcionar rumo a um resultado para o nosso cliente, porque no fim do dia é isso que nós queremos, né? Nós queremos colocar toda essa inteligência, toda essa força de trabalho, essas visões complementares que a diversidade traz, essa possibilidade de olhar e errar menos quando você fala em grupos, né? Sejam minoritários ou não. Então, todas essas ferramentas, elas facilitam com que tenhamos produtos melhores, resultados melhores, ambientes mais interessantes para as nossas empresas, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes também, né? Tem uma palavra aqui que vocês duas mencionaram, que é acolhimento, e aqui tem uma diferença muito importante aqui. Você tem, e aqui eu tô falando de todos os recortes, tá? É sobre mulher, periféricos, pretos e pretas, LGBTQIA+, inclusão trans agora, que é uma discussão muito forte da tecnologia. O acolhimento, ele... Não adianta você ter o plano de diversidade e inclusão,
né? Não adianta você colocar as pessoas para dentro se você sufoca. E não sufoca por mal, porque as estruturas elas levam para isso, que a Yara estava falando do papel ali também do homem, ambas comentaram, né? O papel do ambiente, o acolhimento ele é fundamental, porque aí você consegue ter no papel, eu tenho esse percentual de mulheres ou de pretos, mas quando chega lá dentro, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Isso é um recorte muito importante. Então, o acolhimento, ele tira ele tira a teoria e ele leva muito para a prática. Tem um ponto aqui importante, nos dois casos, independentemente dos perfis, a agenda de vocês é sobre agilidade. Independentemente se é uma empresa centenária ou não, é sobre agilidade. E só para fechar esse raciocínio, o que vocês falaram sobre o desafio que está no estratégico, mas a mudança que vem aqui de baixo, aí a gente parte para o consumidor. Né? O consumidor a pessoa que está ali demandando um serviço, ela está demandando uma mudança que mexe com o time e que aumenta a responsabilidade do nível estratégico. E aí eu volto para a questão do papel da liderança, para o papel do C-Level nessa condução, né? De garantir que essa cultura seja acolhedora, que esse ambiente seja acolhedor. Sim, para nós, eu acho que nesse momento de tanta mudança mesmo que o mundo está vivendo, a gente viu, por exemplo, a adoção digital aumentando numa velocidade impressionante. O tema de ASG, por exemplo, virando cada vez mais pauta da companhia. Eu acho que muito do papel de C-Level é patrocinar e adequadamente financiar esses programas e iniciativas. E tem um trabalho também nosso que é estar muito antenado ao mundo ao nosso redor. Então, muito do meu tempo, inclusive, talvez mais do que as pessoas imaginariam, é olhando tendências. O que está passando no mundo? O que está mudando? Desde a Ásia, Europa, América Latina, Brasil. E como que a nossa empresa está se adequando a essas necessidades cambiantes do consumidor? Porque esses hábitos de consumo estão aumentando de uma forma, como eu comentei, uma velocidade impressionante. Então, parte do nosso papel é a gente ter um compromisso grande com esse foco no cliente, com as agendas de ASG, diversidade, com objetivo, mas também estar muito antenado com as tendências e ser parte das conversas. Então, a Liberty participa muito desses fóruns, inclusive, de mudança. O digital, por exemplo, é um deles, onde a gente vê que algumas das coisas que faz 5 anos a gente se perguntava, será que vai ter adoção? Vamos investir no paperless? No paper, tudo feito pelo aplicativo, pelo portal, mas será que alguém vai usar? Tem iniciativas que hoje 97% daquela interação é feita pelo digital. Então, a gente ter esse papel de olhar tendências e fazer apostas e apostar naquelas tendências é extremamente importante nesse momento. Deixa eu puxar para você, Yara, a parte da tendência, porque também é muito legal, porque nós estamos discutindo o presente e o curto prazo, né? É sobre mover o ponteiro também, porque vocês têm resultado, mas é o longo prazo, assim, que nova economia é essa que a gente está construindo, né? Que novo modelo de negócio a gente está construindo? E aí a minha pergunta é aí a velocidade dessa mudança, porque ok, a gente já entendeu aqui que existe uma mudança, ela ainda tá muito distante de ser o ideal, mas ela precisa ser cada vez mais veloz, porque o mundo está mudando com velocidade, as tecnologias estão aí, a gente tem até assunto para outros episódios para falar de inteligência artificial, né, vieses e outras coisas, mas a urgência da velocidade dessa mudança, ela está colocada, né? Sim, e acredito que enfim, esses últimos 2 anos que foram bastante tristes por conta da pandemia, eles tiveram uma aceleração do digital. Eles tiveram efetivamente uma coisa que a gente pensava no passado, né, era comum, enfim, nas minhas vivências passadas em outras empresas, a gente discutir, puxa, vou tirar papel, vou fazer um aplicativo, vai ser um aplicativo para o celular, vai ser um aplicativo web, puxa, mas no celular, será que vai ter a mesma adoção que teria no web? Isso não é mais discutido. Isso não é mais olhado de será que as pessoas adotarão? Elas adotarão. A gente acelerou essa aprendizagem, embora eu ainda perceba e eu sinta algumas lacunas, né? A gente tem uma série de pessoas que têm um pouco mais de acesso à tecnologia, que elas sim são ávidas consumidoras de novidade tecnológica. Mas a gente ainda tem aqui no Brasil um percentual grande de pessoas que não têm este acesso. Mesmo você pensando,
quais são as vantagens que o 5G trará. O 5G não é uma realidade no Brasil inteiro, né? E vai demorar muito para ser de fato. Uma das coisas que para a gente foi bastante relevante para acelerar, vamos dizer assim, a digitalização dos nossos clientes, foi, por exemplo, quando você fala do apoio governamental para as pessoas em período de pandemia. Isso fez com que as pessoas tivessem que se conectar com o digital, inclusive para ter esse auxílio, né? Então, eu acho que deu uma acelerada. Eu acho que isso fez com que as pessoas começassem a utilizar um aplicativo de maneira mais fácil. Acho que isso é um bom, vamos dizer assim, um bom incentivo. Mas eu ainda vejo a adoção de novas tecnologias de maneira ampla ainda um pouco setorizada, em classes mais beneficiadas. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Sim. E talvez, concordo muito com o que você comentou, Yara, e talvez a máxima expressão de como as empresas temos que olhar esse tema do acolhimento e tecnologia é a personalização. Então, a gente fala muito de personalização de produto, de experiências, de modelo de trabalho. Dando um exemplo do modelo de trabalho, que tem sido uma pauta muito importante nesse momento, né, que as empresas estamos voltando. Eu acredito que as empresas temos que entender ou olhar de qual que é o modelo de trabalho ideal pela função que a pessoa desempenha, inclusive pela característica daquela pessoa. A gente tem muita parte do home office que funcionou bem, sempre e quando eu tenho uma estrutura de internet de trabalho em casa que permite o home office. A gente descobriu na pandemia, não todo mundo não descobriu. A gente percebeu na pandemia, não todos têm acesso à internet ou ao Wi-Fi que eu preciso para fazer meu trabalho. Então, quando eu penso o modelo de trabalho da companhia, a gente ter essa flexibilidade ou olhar inclusivo de que tem quem pode fazer home office, tem quem precisa ir no escritório e tem para quem o híbrido funciona, é uma realidade. No modelo de clientes, por exemplo, quando falamos de personalização, personalizar a experiência digital do cliente para que seja uma coisa que a pessoa foi desenhada para ela, é a máxima expressão, assim, na minha visão, do acolhimento com o que aquela pessoa precisa, se ela quer trabalhar no aplicativo, seja no celular, aplicativo web, ou se quer ligar no call center, tudo bem. Então, essa personalização, acho que é uma forma de como no negócio a gente entende a parte de acolhimento com a necessidade do cliente e do colaborador, inclusive. E nessa linha da personalização, daí sim, novas tecnologias e a evolução tecnológica ajuda demais a você entender o perfil daquele cliente com base no que ele está utilizando do seu aplicativo, do seu produto, e você conseguir entender cada vez mais como ele interage, né? E o que ele precisa, e como ele customiza, e como ele ajusta para que, mesmo aquele app sendo a cara da sua empresa, como que ele deixa um pouquinho com a cara dele, cliente, ele se encontre ali mais fácil, né? Então, eu acho que a evolução tecnológica ela vem muito nessa linha de apoiar esse tipo de atividade, de personalização. E indo um pouquinho, voltando só para aquele tema que você comentou do home office, uma das coisas que me tocou bastante na época do início do home office é que a gente se preocupou muito com internet, com computador, mas eu me deparei com pessoas que precisavam de cadeira, de mesa, de monitor. E daí que a gente percebe o quanto a gente tem que ter um olhar muito mais amplo, né? Que conversa muito nessa linha de acolhimento, né? Não imaginei que eu precisasse distribuir tantas cadeiras, né? Foi uma coisa que, de fato, eu falei, uau, né? Chegamos a alugar cadeiras para mandar para os nossos funcionários. Enfim, só um ponto que me chocou um pouco, sabe, na época. Esse exemplo ele é tão legal, e aí ele conecta com o que a gente estava falando de tendências, porque assim, e aí o aprendizado da pandemia, né? Primeiro, escuta, né? O aprendizado da escuta, mas aí eu volto, quando vocês estavam dando os exemplos da personalização, a gente está falando de um contexto de Brasil, e a gente está falando de romper bolhas. Porque imagina, vamos pegar o segmento de seguros, né? O tanto de estereótipo e de preconceitos que não existe na ponta, por parte agora das pessoas, dos consumidores, né? Em relação à mulher, em relação a um preto, periférico, de todos os aspectos possíveis. Imagina o quanto que o machismo e o racismo não se posiciona aqui, e aí a gente volta para sua equipe, né? De ter as pessoas que conseguem pensar o outro lado, como que isso se conecta, né? É romper bolha. Não, esse produto não é para mulher. Como não? Mulher já é maioria. Eu lembro muito, eu gosto muito de falar do mundo dos games. Mulher já é maioria no mundo dos games.
E muitas vezes a gente segue achando que não, que o público gamer é outro. Isso vale para seguro, isso vale para banco, principalmente quando a gente fala em banco de educação financeira. É um rompimento de bolhas aqui. A gente voltou a falar sobre conhecer muito as pessoas, né? É interessantíssimo o que você está falando, porque quando eu falo de investimento, o público que mais tem crescido, o número de pessoas investidoras, é entre mulheres, e elas têm uma constância de investimento em geral maior. E é algo que, em geral, você imagina que é algo masculino, né? A gestão do dinheiro, né? Outra coisa que a gente tem se descoberto lá no C6, nós temos também um app voltado para crianças e adolescentes. O objetivo dele principal é aproximar a criança da educação financeira. Então, ele tem um cartão, ele tem um aplicativo, ele consegue ver as despesas dele. Então, isso é bastante interessante. E, num primeiro momento, a gente olhou esse aplicativo e falamos, né? Puxa, qual será o público que vai engajar? Né? Que público engajaríamos nesse produto? A gente tinha ali as nossas teorias e, recentemente, a gente estava olhando os números, a quantidade de pessoas de baixa renda que se identificaram com o produto sob a minha ótica, é impressionante. E isso gera, sob a minha ótica, uma possibilidade de termos pessoas periféricas, pessoas de baixa renda, num futuro com uma educação financeira que pode ser aquele momento que faz aquela virada daquela família e da história daquela família, sabe? Então, usar a tecnologia dessa maneira é uma coisa que, para mim, é encantadora. É encantadora. Sim. Eu acredito que aí a principal oportunidade que a gente vê, como a Yara bem comentou, nesse aplicativo de educação financeira, é como a gente dá acesso, porque no final do dia nós dois estamos no mercado financeiro. Como que a gente dá acesso a mais pessoas para se inserirem no mercado? No mercado segurador brasileiro, por exemplo, só 30% da frota circulante dos veículos na rua tem seguro. A pandemia mostrou para a gente que no Brasil, só 20% das fatalidades que lamentavelmente ocorreram por causa do Covid, só 20% das pessoas tinham cobertura de seguro de vida. Então, como que a gente pensa no acesso no mercado segurador? Para nós, um dos temas mais importantes do mercado. A gente, por exemplo, faz uns anos, percebeu, olhando o tema do automóvel, que faltava acesso realmente no mercado de seguros. Tinha um público aí que não comprava, mas que precisa do seguro. E a gente fez muita pesquisa etnográfica, inclusive indo na casa das pessoas para entender quem que é esse público sem seguro, o que está buscando. Foi a partir disso que nós lançamos uma marca chamada Aliro. Aliro quer dizer acesso, é nossa marca de seguros acessível. A coisa mais legal da Aliro, para mim, é que 63% dos clientes da Aliro nunca tiram um seguro antes. Então, são clientes que estão entrando pelo mercado pela primeira vez. Então, para nós no Brasil, com um país de 200 milhões de pessoas e com realidades tão diversas que a Yara bem comentou, essa pergunta do acesso é extremamente importante. E acho que quanto as empresas temos pesquisando, olhando e criando produtos acessíveis, a gente tem mais oportunidade de ter essa inserção ou inclusão de mais pessoas no mercado financeiro. Nossa conversa, ela começou falando sobre a mulher na tecnologia. E olha onde a gente chega. A gente está falando de acesso, de democratização, que move ponteiro, porque acesso gera negócio, e a gente está falando sobre consumidor. Assim, a conversa não é sobre mulher na tecnologia, a conversa é sobre muitas outras coisas. Por isso que o exemplo que a gente deu aqui da velocidade, da agilidade, esse assunto ele é muito urgente, né? Mas eu gosto muito do tom de vocês, porque a gente tem a oportunidade de trazer boas práticas, porque as lideranças que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, também procuram boas práticas, né? A gente está quase terminando, vocês viram que passa muito rápido esse, essa conversa, mas eu tenho mais um ponto aqui. E conecta com o que a gente estava falando de acesso novamente. Dados. Vocês respiram dados e a conversa sobre dados ela já vem de muito tempo e a gente sabe que o dado que não tem uma gestão sobre ele paralisa uma companhia. Como a gente conecta? E aí eu vou começar aqui com a parte do lado, o olhar também estratégico do PNL. Como você conecta o dado, que é muito importante, isso que a gente está falando sobre quebra de várias barreiras de acesso, mas com um olhar humano. Assim, como não deixar que os dados nos induzam a voltar àquele ponto da escassez? Luiz, você comentou que inteligência artificial é um tema para uma próxima conversa, mas queria só trazer rapidamente isso aqui, porque o dado permite a gente entender o consumidor num nível diferente. Não é mais os dados básicos de cadastro, mas é os hábitos de consumo.
e como essa pessoa interage com o meu produto, e como essa pessoa, qual que é o perfil. A gente começa a encontrar clusters de comportamento muito diferentes. Então, no mercado de segurador, de fato, a gente trabalha num campo de dados impressionante. Realmente, o volume de dados é muito grande e ele permite que a gente entenda as pessoas de forma diferente. A gente tem criado algumas plataformas tecnológicas a partir dos dados. Por exemplo, temos Meu Momento de Vida, que ele pega alguns dados das pessoas, baseado em milhões de dados de consumidor que nós temos, e monta um seguro feito para você. Então, o dado nos permite entender o Luiz, a Yara, num nível diferente, que me permite desenhar muito melhor a oferta que eu vou fazer de forma personalizada. Então, acredito que nessa parte dos dados, juntando com o tema de analytics avançado, inteligência artificial, a gente começa a entrar num campo de desenhos da hiperpersonalização, que, de novo, está mais próximo do cliente, do humano, ou do que cada um precisa. A gente quer ser tratado como único. Acredito aqui o Netflix é um exemplo impressionante, muito bom disso. O Brasil, acho que é o segundo maior mercado do Netflix no mundo, é baseado em modelos de algoritmos de personalização. Do que o Luiz está assistindo, o que vai te recomendar depois. Então, como consumidores, estamos já acostumados com essa personalização, o dado que permite um excelente viabilizador disso. Dado aqui como um aliado importante. Mas aí era só adicionando aqui um ponto, o ponto do desafio do dado também não nos induzir. Eu acho que aí o Human Experience que você trouxe é muito legal por causa disso, assim, o humano fazendo essa gestão dos dados. Aqui tem um ponto importante, né? Sim, você tem que trabalhar os dados de maneira a te dar bons insights para tomar melhores decisões, mas sem correr o risco de compartimentar e de, como você disse, a gente acreditar que só tem o modelo A, B e C como alternativa, né? A gente, de fato, ir para personalização. No caso do C6, até pelo segmento que estamos, um dos pontos que para a gente é um dos pontos que a gente mais cuida é toda a parte de segurança. Eu estou falando de um aplicativo, eu estou falando do dinheiro de uma pessoa, o dinheiro de uma família, as economias, eventualmente, de uma vida. Então, os dados no C6, eles são usados com um objetivo de, principalmente, entender como são seus hábitos, como você se comporta, o que faz sentido e o que é o seu padrão de consumo. Então, usar os dados dessa maneira num banco, eu acho que é extremamente poderoso, porque no fim do dia, um banco ele tem segurança, solidez, responsabilidade como bases muito importantes, né? Então, o dado para a gente, utilizado para manter cada vez mais seguro e mais tranquilo o nosso cliente, é uma coisa que definitivamente faz diferença no C6. Nós passamos por gestão, cultura corporativa, consumo, e eu vou terminar o nosso papo com bastante inspiração, porque quando a gente começou era muito sobre a trajetória de vocês, e isso é inspiração também. Eu vivenciei algo muito legal, assim, como jornalista, eu tenho esse privilégio muitas vezes. Eu estava num evento e eu estava sentado do lado da Adriana Arolho. A Adriana Arolho, ela é presidente da SAP no Brasil. SAP que tem uma presidente na Latam também, mulher, a Cristina Palmaca, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E eu estava sentado ao lado dela, chegou uma menina, uma garota, bem jovem, e falou assim: Adriana, tudo bem? Eu sou tal pessoa, eu acabei de entrar no plano de estágio da SAP e eu sabia que você ia falar nesse evento e quis vir falar um oi. Plano de estágio, uma estagiária, menina, chegando para falar com a presidente. Olha como as coisas mudaram. Não só pelo lugar da CEO de estar ali e de receber isso, mas da estagiária de chegar até uma CEO. Isso amarra muito com o que a gente estava falando de relação, de acolhimento, e mostra que diversidade e inclusão tem a ver com quebra de comando e controle, né? Essa é uma reflexão que me tocou muito e eu acho que tem muito a ver com a vivência de vocês também, né? Sim. Tem uma coisa muito legal na tua história também, Luiz, que você comentou, que eu acho que é extremamente importante, que é a representatividade. A Sally Ride, que foi a primeira astronauta norte-americana para ir para o espaço, ela falou alguma coisa que em português traduziria como eu não posso ser, ou não posso sonhar o que eu nunca vi. Então, olha aquela história dessa estagiária, de ver uma executiva na companhia, comando, poder falar um oi. Hoje, cada vez mais, a gente tem mulheres no comando das empresas que têm demonstrado realmente que é possível. Eu acho que esse é um dos principais trabalhos que temos para fazer ainda. Reconhecer que ainda tem um espaço grande para ter mais mulheres sentadas nas mesas de decisão. A Ruth Ginsburg, a primeira mulher lá para ir
nos Estados Unidos para a Suprema Corte, ela falava uma coisa que eu gosto muito, que é assim: as mulheres pertencem a todo espaço onde se toma decisão, a toda mesa onde se decide alguma coisa. Isso é verdade, seja no mercado de seguros, mercado de banco, seja na ciência, instituto de pesquisa. Então, a representatividade é super importante. Então, é realmente super legal estar aqui, poder discutir do lado de uma grande executiva também do mercado aqui do C6, como que isso está mudando no nosso mercado e como que a gente vai continuar a ser, eu falaria assim, porta-vozes dessa mudança. Esse ponto super importante de representatividade. E aí, Yara, é a mesma linha aqui. Eu acho que ter mulheres cientistas, astronautas, engenheiras e presidentes faz muita diferença, principalmente porque você mencionou a questão geracional. Bastante diferença. Eu acho que ter a representatividade é fundamental, porque desbravar muitas vezes traz uma certa satisfação, né? Ser a primeira a estar numa posição de presidente numa empresa, ser a primeira a fazer algo, é algo que traz uma satisfação, mas ela também traz uma jornada bastante solitária. E eu acho que a gente não precisa ser dessa maneira, né? Muito na linha do que a Paty estava falando, uma das coisas que eu mais vi ao longo da minha jornada são mulheres desistindo no middle manager, né? Ela chega ao middle management e ela desiste ali, né? E eu acredito que é importante a gente suportar e ter esses exemplos para que a gente consiga falar assim, não, se ela conseguiu, eu também consigo. Independente se estamos falando de um homem preto numa cadeira de presidência, de diretoria, uma mulher, um periférico, um trans. Essa é uma discussão que, inclusive, esta semana estamos fazendo de maneira bastante ampla dentro do C6. É sobre transgênero. E, puxa, a gente precisa ter esses exemplos, a gente precisa ter essas pessoas no nosso dia a dia, né? E em STEAM, principalmente, a gente incentivar as meninas a aprenderem matemática, saberem que matemática, que ciências, que experimentação é algo para a mulher também, faz muita diferença desde pequenininho. A gente tem que incentivar nossas filhas e nossos filhos que não existe atividade menina e atividade de menino. Existem atividades. Existe aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que te inspira, e você pode fazer e pode, de fato, ser quem você quiser. Esse ponto é tão importante para a gente terminar da solidão, porque vocês estão numa posição de muita generosidade aqui nessa conversa. Eu sempre me pergunto, assim, quando a gente poderia estar falando sobre racismo aqui, será que a gente vai continuar fazendo entrevistas e falando sobre a ausência? Mas isso tem a ver com a solidão, e com a representatividade. Vocês estão aqui também numa posição generosa de falar que algo que nessa trajetória de solidão muitas vezes foi tão difícil, mas vocês estão aqui compartilhando. E aqui eu acho que fica uma reflexão de novo para quem está na liderança e para quem tem esse papel de representatividade. É sobre mentoria, é sobre acolhimento, é sobre os grupos, é sobre coletividade aqui. Acho que a gente termina de uma forma muito, muito legal. É coletividade, é sobre os meninos, é sobre as meninas, é sobre tudo. Eu queria muito agradecer, de verdade. E, de novo, a posição de vocês é de muita generosidade, porque a gente sabe, de novo, na questão da solidão, não foi fácil ter chegado até aqui, mas eu acho que o nosso papo ele é menos de ausência e mais de potência. Muito obrigado, Paty. Obrigada, Luiz. Um prazer enorme estar aqui. E muito obrigado, Yara. Obrigada por compartilhar esse podcast com vocês. Esse foi mais um episódio do Forbes Cast. Para acompanhar outras discussões e conteúdos sobre negócio, inovação, tecnologia, lifestyle, acesse forbes.com.br.